87,9 Rádio Cidade Sul apresenta Correio Cultural. Apresentação: historiador e professor Andrew Cardoso Pereira. Boa tarde, caros ouvintes da 87,9. Está no ar o programa Correio Cultural, com informações e boa música. Eu sou o historiador e professor Andrew. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Quero primeiramente agradecer de coração a grande audiência do nosso programa anterior. Antes de começar, quero fazer uma pequena correção do programa anterior. O primeiro baterista da banda Velhos Batutas se chama Reginaldo Cipriano e não Ronaldo. Peço sinceras desculpas, mas falhas acontecem, né, galera? É difícil o cara não acertar tudo, né? Vamos dar início ao nosso programa com a música Bandeira do Divino, interpretada por Nalva Aguiar e Ivan Lins. Bonita canção, né? Ela foi composta pelo Ivan Lins na década de 70, mais precisamente no final da década de 70, antes dele ser preso durante a ditadura militar. Essa canção é inspirada na cultura do interior do Brasil. Arremete à tradição da bandeira do divino, o qual está presente no litoral e interior brasileiro. Aqui em Santa Catarina também é bem presente, principalmente aqui na faixa litorânea, entre Florianópolis e Laguna. Aqui também na região, aqui, Araranguá, tem grupos de bandeira divino. Aqui também tem, dependendo da ocasião, ela sempre aparece. Ela que é uma celebração trazida pelos imigrantes portugueses, e é celebrado 50 dias depois da Páscoa. Começa a ser celebrada com o dia de Pentecostes, representando a vinda do Divino Espírito Santo na Terra. Ele percorre ruas, cidades, visitando as casas. Essa tradição aqui na Santa Catarina é bastante presente. E também mais no interior, assim, de São Paulo, tem bastante. Minas Gerais, principalmente Minas, é bem conhecida para essa cantoria. O Ivan Lins pegou essa tradição, porque ele escrevia também músicas de cunho social. E ele adaptou, né, um pouco da religiosidade, da cultura, dessa cultura com crítica política, né? Também o período da época era bem complicado, existia muitas prisões. Ele foi preso também por questão de criticar o regime militar, mas foi bem. E ele quis fazer uma música de cunho popular. Essa música também serviu de tema para um movimento aqui em Florianópolis, em 1979, chamado Novembrada, que foi um movimento que criticou a vinda do ex-presidente, o general João Batista Figueiredo, na ilha de Santa Catarina, por homenagear as vítimas de Anhatomirim, aquela coisa toda da questão lá de Florianópolis, até da mudança do antigo nome de Florianópolis, de Esterro, para Florianópolis, que é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, a questão da proclamação da República, toda essa questão. Daí a população se revoltou com a presença dele, e uma das músicas que foi tema desse movimento foi a Bandeira do Divino, do Ivan Lins, que na época, final dos anos 70, era uma das músicas mais executadas nas rádios. É bem interessante essas curiosidades históricas, culturais de uma canção que fala da nossa tradição, que também tem um cunho social bem forte. Continuando o Correio Cultural, vamos com dica de filme. Dança com Lobos, filme estrelado, produzido e dirigido por Kevin Costner em 1990, é um grandioso épico de faroeste que retrata a vida de um oficial da cavalaria americana que foi herói na Guerra Civil Americana, que foi um conflito travado entre o sul escravista, o norte industrial dos Estados Unidos, entre 1861 a 1865, devido à questão da abolição da escravatura. Como o sul era escravista, o norte era industrializado e queria mão de obra comum.
os estados do sul se uniram, fizeram uma confederação e lutaram contra os estados do norte, que foi vencido pelo norte, que tinha apoio do presidente Lincoln naquele período. E o personagem do filme, ele acaba, devido a um ato de heroísmo na Guerra Civil Americana, ele acaba indo para a fronteira dos Estados Unidos, tendo contato com uma tribo indígena que lá vive. No começo, ele se sente um pouco acuado, ameaçado, só que ele começa a conviver tanto, pega uma amizade tão grande com os povos com os índios, que ele acaba, no final, defendendo essa tribo das ambições do governo americano, que durante a Marcha do Pro-Oeste, naquele período, depois da Guerra Civil, começou se desbravar o Oeste americano, toda aquela questão de conflitos com os povos indígenas, a questão de demarcar fronteiras e tal. O filme retrata isso aí muito bem. E a trama é cheia de aventura, emoção e cenas maravilhosas. E assim, o diferencial que os filmes de faroeste, geralmente, os mais antigos, como algumas pessoas devem se lembrar, quem era o inimigo dos heróis eram sempre os povos indígenas, ou era assim, um grupo de bandidos. No filme mostra que os verdadeiros que os bandidos eram do próprio, é uma crítica à Marcha do Oeste, né? A violência que foi toda causada, a destruição que foi causada por esse movimento. No filme ele mostra o índio como um herói, junto com um homem dito civilizado, né? O oficial começa a defender eles dessas tramas, da violência, do massacre, e sendo sendo um defensor mesmo dos indígenas. E o filme retrata, ele se diferencia por se tratar o povo, os indígenas daquela região, de uma forma respeitosa, como heróis que têm senso de humor, que são bondosos, que têm capacidade de amar. Foi assim uma trama muito bonita, assim, as cenas que mostram aquelas paisagens do oeste americano, aquela coisa da caça do búfalo, que é uma das cenas mais lindas que já foram feitas no cinema. A questão daquela paisagem maravilhosa do oeste americano, toda aquela mitologia, ela é mostrada, só que porém por um viés mais social, cultural. E esse filme assim, ele veio com uma leva de outros filmes de época que retratava assim a coisa mais realista. Por exemplo, o Coração Valente veio nessa mesma época, o Gladiador, Cruzada depois. Começou com Dança com Lobos a trazer esses filmes. São filmes de longa duração, 3 horas, mas que tem um conteúdo muito legal, assim. Claro que a temática entre eles são diferentes, porém o estilo de fazer, o realismo, a forma que esses filmes retratam os temas abordados são muito grandiosos, que os filmes épicos na década de 80, por exemplo, que são os filmes de heróis, de acontecimentos históricos, decaíram muito. Que até da década de 70 até a década de 80 meio que sumiu esse estilo de filme. Depois com o Dança com Lobos, com Coração Valente, começou a surgir produção e mais produção, e até agora não parou. Parece que foi uma retomada dos filmes épicos. E de faroeste também. Faroeste, o último grande faroeste que eu já citei notícia, assim, depois... claro que tem vários e vários. Teve filmes bons de faroeste na década de 80? Teve filmes bons na década de 70. Um dos grandes faroeste que fez sucesso, assim, foi o Keoma, final da década de 70. Depois daí veio Os Imperdoáveis, com o Clint Eastwood, que foi uma retomada. Surgiu na mesma época com Dança com Lobos. Se eu não me engano, 2 anos depois. Que foi uma retomada ao sistema do Bang Bang bem... Foi legal o Dança com Lobos retornar esses dois estilos, né? O épico e o Bang Bang, que tava se sumindo no cinema. E se tornaram... Tanto Os Imperdoáveis como o Dança com Lobos foram filmes que, olha...
voltaram o cinema épico e de faroeste a ter sobrevida, que eles estavam praticamente mortos antes disso. Estamos apresentando o Correio Cultural. Aqui é o professor historiador Andrew. Vamos agora de dica de livro. O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Uma das obras infantis mais famosas da língua francesa. O livro conta a amizade entre um aviador e uma criança, que supostamente é um extraterrestre no meio do deserto do Saara, onde os dois refletem de forma positiva sobre a vida, a amizade, a motivação através de diálogos bastante profundos e aventura. O Pequeno Príncipe é um livro que todo mundo com certeza já ouviu falar. É um livro, o livro de língua francesa mais vendido em todo o mundo. Ele é um livro muito inspirador, que inspirou várias adaptações para desenhos animados. Tem um desenho japonês, As Aventuras do Pequeno Príncipe, que surgiu em 1979, que ficou muito conhecido porque foi exibido na década de 90 no SBT. Eu me lembro que eu conheci o livro através do desenho animado. Bem legal, o desenho bem bonito, assim, bem feito, assim, a caracterização dos personagens, da história é muito perfeita. Também tem um filme recente que foi lançado no cinema, em 3D, em animação também, bem legal. Tem um filme da década de 70, muito bonito também, que é musical, que ele põe todas essas frases. O Pequeno Príncipe, assim, ele virou um livro, assim, muito amado, querido. A criançada adora ler. Por exemplo, aqui na nossa biblioteca pública de Santa Rosa do Sul, a biblioteca Isaura Emerim, que é localizada próxima ao Mercado do Paulinho, lá embaixo, na rua da prefeitura. O Pequeno Príncipe é um livro que tá constantemente as crianças pegam para ler, adultos, porque é uma história que cativa mesmo a imaginação, a questão da amizade, a questão da vida. É muito legal. E a história do autor, do Antoine, é que reflete um pouco da vida dele também. Que ele foi ele foi aviador. Ele era um piloto de avião. Só que, porém, a vida dele parece que ele foi... O livro parece que conta a vida dele, assim, entre linhas. Porque várias vezes ele fez a travessia do deserto do Saara de avião. Inclusive, a última vez que ele fez isso, ele acabou... Porque ele morreu em 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era aviador pelo exército francês também, pela aeronáutica francesa. Ele acabou sendo abatido pelo exército nazista no mesmo lugar onde ele imortalizou a história dele. Eu acho assim muito que a ficção imita a vida, né? Ele escreveu esse livro, fez sucesso e tudo mais, só que ele não teve tempo de aproveitar o sucesso que a obra fez no mundo inteiro. A obra até hoje tem livros explicando, só com as frases de efeito, que o livro é cheio de frases famosas e tal. E tem livro de pintar e um monte de coisa. O Pequeno Príncipe ele tem um universo muito gigante, assim. Ele é grandioso mesmo. É um livro que dispensa apresentação para se falar. Porém, ele acabou sendo morto. O corpo dele nunca foi encontrado no deserto do Saara. Nunca. Ele só encontraram pedaços do avião e deram ele como abatido na Segunda Guerra. Ele acabou virando uma coisa mitológica. Foi assim, lamentável. A pessoa assim lança um livro que faz um sucesso tremendo, que cativa as pessoas, e acaba não acaba aproveitando aquele sucesso, né? Mas isso é comum na literatura, no cinema. Tem muitos, tipo, um exemplo, o James Dean, ator bem famoso na década de 50. O filme Juventude Transviada é o grande sucesso dele.
Só que ele terminou o filme uma semana antes do lançamento, se acidentou de carro e morreu. Não aproveitou a fama. Mas isso aí é a coisa mais comum no meio artístico, é esse tipo de coisa. Aconteceu uma tragédia e a pessoa não aproveitar. O Bruce Lee também aconteceu a mesma coisa quando lançaram Operação Dragão. Ele faleceu, só terminaram o filme e ele faleceu. Tem muitos casos. Se quiserem conhecer mais, é só pesquisar na internet famosos que morreram ou que não tiveram oportunidade de aproveitar a fama. Tem um monte, a lista é enorme. Continuando o nosso programa, vamos falar agora o que é cultura e do que ela pode ser, como ela pode ser classificada. Basicamente, o conceito de cultura refere-se a toda manifestação artística e humana passada de geração em geração, representando uma coletividade. Pode ser um povo, país, município ou grupo social. A cultura pode ser dividida em erudita, que é aquela ensinada através da literatura clássica, cinema, música, literatura clássica, fotos, cinema, filmes clássicos de arte, artes, filosofia, balé, ópera, teatro e muitos outros. Por exemplo, a música de fundo do programa é Vivaldi. Ela é uma obra de cunho clássico. Ela faz parte da cultura clássica, porque vocês podem ver que ela aparece em vários momentos na televisão ou em outros meios. O Vivaldi é bem conhecido, apesar dele ser popular, ele é considerado erudito. Cultura popular é aquela oriunda das camadas populares, passada de geração em geração, através das tradições, folclore, lendas, culinária, etc. Por exemplo, hoje eu acabei agora há pouco de falar sobre a bandeira do divino. Ela é uma tradição de cultura popular. O boi de mamão, o terno de reis, as festas populares que a gente tem aqui no município, por exemplo, tipo a festa das tendas, a festa do polvilho e da banana. Tem muitos e muitos exemplos. Já a cultura geek, ou cultura nerd, ou também chamada de cultura pop, é aquela trazida pela televisão, filmes arrasa-quarteirões, desenhos animados, quadrinhos, séries, games, internet, música pop, e pode se fundir com cultura popular e erudita na mesma obra. Como, por exemplo, o seriado Chaves, que é exibido até hoje, há mais de 30 e tantos anos no SBT. Ela une elementos dramáticos tipos das obras de Shakespeare, até inclusive o nome do criador, do Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, é um apelido de Shakespeare. Era um Shakespeare pequeno em espanhol. Ele une o Shakespeare, né? Os filmes do Charlie Chaplin, Três Patetas, Buster Keaton, todos aqueles clássicos do cinema mudo, que tem um pouco de crítica social, com a cultura popular típica do México. Por isso que ele é tão adorado até hoje. Também, outro exemplo também de cultura pop é os filmes, por exemplo, essa idolatria que se tem por essas séries de televisão que se passam na TV a cabo ou Netflix. Por exemplo, Game of Thrones, que é bem cultura popular, ou Todo Mundo Odeia o Chris, que todo mundo gosta, todo mundo fala, porque ele é cheio de... Porque ele é uma série de comédia, mas ele é cheio de referências culturais da década de 80, músicas, videogames e tal. Todo aquele universo. O Doctor Who também, que é uma série que se passa na TV Cultura, que é cheia dessas referências bem fortes. E assim, essas formas que a cultura
essa cultura, né, geek, nerd é muito presente, é muito forte hoje em dia. Até poderíamos colocar também aquela questão da cultura retrô, aquela coisa de voltar ao passado, esse negócio de trazer que agora tá essa moda de fazer refilmagens de filmes clássicos. Por exemplo, fizeram do Robocop, fizeram do Poltergeist, fizeram do Mad Max e tantos outros agora, que também essa volta ao passado também faz parte da cultura pop. Assim, pessoal, existem outras classificações de cultura, mas as que mais eu uso assim para fazer palestra, para fazer cursos ou outras coisas, são essas do erudito, popular, nerd, que tem também cultura material e imaterial, mas vamos deixar para outras oportunidades para falar dessa questão do material e imaterial. E a partir de agora eu vou usar muito esses termos popular, erudito, nerd no programa. Estamos apresentando o Correio Cultural. Aqui é o professor André. Amanhã, dia 21 de abril, nós temos uma data comemorativa nacional. Adivinhe qual é? Dia de Tiradentes. Isso mesmo. Data que celebra o sacrifício de Joaquim José da Silva Xavier, apelidado como Tiradentes, que teve esse apelido por causa que ele tinha um ofício de dentista, apesar de ser militar de baixa patente, que lutou pela independência do Brasil, que na época, lá no século XVIII, o Brasil era uma colônia de Portugal, e liderando o movimento da Inconfidência Mineira. Porém, ele foi traído, preso e condenado à morte na forca e esquartejado. O corpo dele foi cortado em vários pedaços e espalhado por toda Minas Gerais. Ele foi líder da Confidência Mineira no dia 21 de abril de 1792, tornando-se o primeiro herói nacional, sendo reconhecido com esse título apenas com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A vida de Tiradentes e sua família está sendo retratado de forma épica na novela Liberdade, Liberdade na Globo, a novela das 11. É uma novela um pouquinho mais tarde e tem um conteúdo um pouquinho mais forte, mas ela é bem interessante. Que retrata essa trajetória dele no primeiro capítulo. Principalmente ele retrata a vida dele no primeiro capítulo, sendo que o ator Thiago Lacerda interpreta o Tiradentes de forma brilhante, assim, muito enfático, apaixonado, assim, é muito legal. A interpretação dele é legal, também o jeito dele se expressar, a retratação, por exemplo, principalmente da execução dele é pesada, é forte mesmo, não vou dizer que não é. Ele interpretou de forma muito interessante, assim. Também o Tiradentes foi interpretado pelo Humberto Martins no filme Tiradentes, em 1999. Só que a interpretação do Humberto Martins tem um pequeno detalhe. Ele é inspirado no poema O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. E ele é um pouco complicado de entender, porque ele é muito usado a linguagem poética. Não retrata assim o Tiradentes, retrata só os momentos dele na prisão e acaba por ali. Tem outro filme também tem dois filmes da década de 70 muito legais. Tem Os Inconfidentes, de 1972, com o José Wilker, que é muito legal, que retrata a vida, usa também a poesia, só que porém retrata toda a vida dele. Retrata de uma forma mais ilustrativa, porque é um filme que critica o regime militar. É bem, assim, faz analogias, mas retrata o Tiradentes sendo enforcado e tudo mais, essa questão. É bem interessante. E tem o filme Tiradentes, o Mártir da Independência. É um filme também praticamente da mesma época,
que retrata o Tiradentes histórico mesmo. Aquele filme é bem legal. Ele mostra todo o lance da Inconfidência, toda aquela questão social. É bem interessante de assistir, vale a pena se procurar. E o Romanceiro da Independência, o livro da Cecília Meirelles, é um poema que é bem legal, retrata essa questão da Inconfidência Mineira. Também, abril é um mês assim que eu gosto muito, que tem muitas referências culturais, datas comemorativas. Por exemplo, dia 18, comemoramos o Dia Nacional do Livro, em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, autor da obra máxima da literatura infantil brasileira, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aquela série com a trilha sonora do Gilberto Gil, aqueles personagens maravilhosos, aquela série divertidíssima, gostosa de assistir. Quem não lembra, né? A primeira versão que iniciou em 1977 foi até 1987. É uma série que com certeza as crianças de hoje não assistiram. Assistiram a versão de 2002 ou a versão em desenho animado, que são também versões boas, porém essa de 77 e 87 era bem divertida, era bem engraçada, porque quem tem mais ou menos a minha idade, ou mais velho, quem não tinha medo da Cuca, quem não tinha medo do Saci, era muito legal, era realista pra caramba pra época, apesar que os efeitos especiais pra hoje, eles são meio ultrapassados, pra nossa época era maravilhoso, e a história a história é muito próxima àquilo que a gente imagina quando se lê os livros do Monteiro Lobato. É muito legal. Até nesse dia, nas creches, as crianças ganharam o livro em homenagem ao Monteiro Lobato. Também em abril, dia 19 de abril, foi comemorado ontem, foi o dia do índio, que celebra a cultura dos nossos irmãos indígenas. Que eu quero mandar um abraço para os meus amigos indígenas também. Eu já tive alguns contatos, que são os verdadeiros donos dessa terra, né? E dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil, data que rememora o dia 22 de abril de 1500, o qual desembarcou no litoral da Bahia a frota comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, tendo o primeiro contato entre portugueses e indígenas do Brasil, iniciando, entre aspas, a história do Brasil, que a história do Brasil, na verdade, já existia com a presença dos povos indígenas. E o mais interessante, uma curiosidade, para quem nunca ouviu falar, é que o Brasil é o único país com certidão de nascimento. Sabe por quê? Porque dentro da frota de Dom Pedro, de Pedro Álvares Cabral, teve um escritor chamado Pedro Vaz de Caminha. Ele escreveu a carta contando toda a questão desde a chegada ao litoral brasileiro até a partida. Ele contou toda essa questão do contato com os índios, a visão que eles tiveram do paraíso, uma visão quase paradisíaca do mundo. O Brasil, para eles, parecia que estavam indo para o paraíso, até que eles pensavam que era meio mitológico e tal. Muito interessante essa curiosidade. E o livro a carta do Pedro Vaz é um documento fácil de achar na internet. Eu, por exemplo, tenho uma versão bilíngue, que é uma versão com o linguajar da época de 1500, que é um português bem arcaico, bem chamado português galego, e atualizada com o linguajar de hoje, sem perder o valor do documento. Muito legal. Quem puder ver as duas versões, vale a pena procurar na internet, vasculhar, porque é um documento importantíssimo. Mês de abril, assim, resumindo tudo, é um mês mais rico de datas comemorativas nacionais, que fazem a gente refletir sobre a nossa história e cultura.
continuando o nosso programa, vamos de música Nas Pontas dos Pés Padrecitos. A gente se esforça pra ver o que tem do outro lado. A gente se esforça pra ver porque está tudo errado. Você fica na ponta dos pés pra receber um abraço. Sem querer saber, sem precisar saber, sem querer saber do futuro ou do passado. Sem querer saber, sem precisar saber, sem querer saber do futuro ou do passado. Arrisque mais, procure mais, descubra mais, explore mais sua própria responsabilidade. Por favor, fique cada vez mais na ponta dos pés. Avance o sinal que te prende ao chão. Legal esse som, né? O Padrecitos é uma banda formada em Criciúma no ano de 2000. Ela é originária de Criciúma, né? Como já foi dito. E é formada pelos seguintes membros: Douglas Biff no baixo, Diego Biff, guitarra, Messias Fernandes, vocal, Ilian Damolin, guitarra e Jonas Dalmolin, bateria. O nome da banda é uma referência bem humorada pelo fato dos integrantes da banda terem estudado no seminário, fazendo um som que valoriza o bom e velho rock and roll. Claro que eles começaram assim de brincadeira, pelo que eu tive conversando com eles, com o Messias, que é o vocalista da banda, que eles começaram assim de brincadeira. Eles queriam tocar assim no seminário trazer músicas diferentes, que não fosse só aquele cancioneiro católico, porque eles estavam querendo se formar padre, porém eles desistiram para seguir a carreira artística.
E tem uma curiosidade bem interessante da banda, que o Messias Fernandes, ele é daqui de Santa Rosa do Sul. Sim, ele é filho do Raul Oliver, ali, do proprietário da padaria Olivers. É irmão da Mirella e da Miriam. Ele é daqui de Santa Rosa. Inclusive, a banda já se apresentou aqui na Polvilhana. Eu quero mandar abraço e parabéns a todos os entregantes do Padrecidos pelo belo trabalho que vem realizando. É bacana ver que a galera tá fazendo um som legal, diferente. Ver assim que essa turma tá valorizando coisas assim importantes, como a música, fazendo um som que é animado, é divertido, é reflexivo, é romântico, como vocês puderam perceber na música Pontos dos Pés, que é a nova música de trabalho deles. Quero mandar um abraço para todos eles e muito sucesso, e pode contar com o nosso programa sempre. Continuando o programa Correio Cultural, vamos de notícias culturais. Agora esse mês foi trabalhado. O que teve de evento, barbaridade. Foi de montão, mas vamos pelo começo. Aconteceu no dia 30 de março, na Avenida Damásio Pérez, uma aula de Zumba, organizado pela Academia Estúdio Funcional Body Fit, organizado pela instrutora Niraila Lumertz, reunindo dezenas de pessoas apaixonadas pela dança. Ritmo criado na década de 90 pelo coreógrafo colombiano Beto Pérez, unindo a Zumba, ela é uma fusão musical e de dança de vários ritmos latino-americanos, como o samba, o mambo, a salsa, o merengue, a música eletrônica, o funk. Toda essa questão da música latino-americana é colocada nessa dança. Eu achei até interessante, quando eu não conhecia a Zumba até ir a esse evento. Eu não conhecia, eu só ouvia falar. Pra mim, assim, desculpe a expressão, eu achava que era uma coisa maluca, uma brincadeira e tal, que um modismo, mas não é. É uma coisa bem séria. Todas as pessoas que fazem esse tipo de... que tem autorização, é uma coisa bem séria. É boa para o corpo, para quem quer melhorar de condicionamento e tal. Usou como uma alternativa de condicionamento físico. É esse o sentido realmente. Aqui em Santa Rosa do Sul, além do Estúdio Body Funcional, existe mais um grupo de Zumba. A Sister Z, organizadas pelas irmãs Mirella e Miriam Fernandes, as irmãs do Messias do Padrecitos, atraindo também muitos adeptos da dança. Elas têm autorização também. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu vi que elas ganharam autorização para fazer essa atividade, porque anda acontecendo assim, ó, o seguinte, pessoal, anda pessoas aí que não são credenciadas, fazendo aula assim de aeróbica, coisa, dizendo, igual Zumba e tal, mas não é. Pessoas que fazem esse tipo de dança têm credenciamento e tem que ficar atento para não ser enganados. E eu quero, para encerrar essa parte da Zumba, mandar um abraço a toda a galera que faz Zumba. Eu adorei demais conhecer, eu achei divertido pra caramba, apesar que eu sou um zero à esquerda em questão de dança. Sou mesmo, isso aí eu assumo com todos os riscos. Mas eu achei muito legal isso aí, é legal. E parabéns a quem faz esse tipo de dança. Entre os dias 31 de março a 3 de abril, aconteceu em Araranguá a 4ª edição do Araranguá Fest, festa que celebra o aniversário do município, que é celebrado no dia 4 de abril, o aniversário de Araranguá, tendo uma grande estrutura com 2 praças de alimentações
sendo uma voltada somente para a cultura açoriana, stand com os serviços do município, e uma voltada para os municípios da região, e 2 palcos que circularam diversas atrações culturais, tendo o show da banda Titãs, que tocou os clássicos da carreira de mais de 30 anos dessa banda paulista que faz sucesso aonde passa, né? Com aquelas músicas bem divertidas, como Sonífera Ilha, Cabeça do que ele diz com Cabeça de Dinossauro, com aqueles clássicos que todo mundo gosta e conhece e canta, Epitáfio. Eles fizeram um show mais clássico, eles não tocaram muitas músicas do novo disco, que o novo disco ele é um pouco assustador, é uma crítica política e tal. Eles tocaram mais as clássicas. E a dupla Guilherme e Santiago. Quero parabenizar os araranguaenses pela belíssima festa. E nesse mesmo dia, no dia que eu fui lá, dia 3 de abril, eu fiz um vídeo falando sobre a Araranguá Fest. E naquele mesmo dia, no dia 3 de abril, foi lançado no YouTube o Vlog do Andrew, canal de vídeos produzidos por mim, e é o meu mais novo projeto. Para divulgar cultura, dando pequenas aulas, mostrando eventos e pontos turísticos, seguindo a linha desse programa de rádio e do blog, sendo mais um canal de comunicação canal de comunicação com a população. Para acessar, é só digitar no YouTube Vlog do Andrew, de qualquer forma, com letra maiúscula, minúscula, do jeito que vocês quiserem, que vocês encontram 2 vídeos que eu já fiz. Um sobre a Araranguá Fest e o outro sobre sobre um evento que aconteceu no Cônigo João Reis, que daqui a alguns minutos eu vou falar. E a cada 15 dias vai ser produzido um vídeo novo. No último dia 10 de abril, aconteceu em Santa Rosa do Sul mais uma edição do Pub Hells, evento que acontece um domingo por mês no mesmo ambiente do restaurante Hells, trazendo atrações musicais, atraindo um público das mais variadas idades. Uma das grandes atrações dessa edição foi a banda Barbarrala, formada pelos jovens Wesley, João Antônio, Ian e Will, que são aqui de Santa Rosa do Sul, tocando grandes sucessos do rock, fazendo a alegria da galera. Parabéns, garotos! Vocês são talentosos demais. Eu fui também... Fiquei lisonjeado pelo tratamento que eles dão ao público deles. São bem carismáticos, bem responsáveis, tocam bem. Eles começaram até... Eu achei engraçado que a primeira música que eles tocaram foi uma do Pink Floyd, em minha homenagem e tal. Eu fiquei assim, lisonjeado. Apesar de todos os problemas também que tiveram, faltou luz várias vezes aquele dia, foi terrível, mas ainda bem que o público entendeu, foi fiel, ficou até o final, foi bem bacana mesmo. Quero também dar um parabéns ao Moisés Hells pela iniciativa do pub. Era isso que a juventude de Santa Rosa precisava, que às vezes a gente pensa assim, não estou criticando, mas a nossa juventude estava precisando disso. Ia para Sombrio, ia para Araranguá, não menosprezando esses municípios, para assistir um show, uma coisa. E o Moisés pegou e trouxe os shows para cá. Isso eu achei muito legal, assim, dessa iniciativa. E tomara que isso cada vez cresça e o sucesso seja maior ainda. Aconteceu em Sombrio, entre os dias 12 e 16 de abril, a primeira edição da Feira do Livro, evento promovido pela Unilivros, livraria, que é uma livraria da Unesc, e pela Secretaria Municipal de Educação, trazendo livros dos mais variados gêneros e gostos, lotando o ginásio municipal Rogério Valerim, localizado no bairro Parque das Avenidas, nos dias que aconteceu o evento. Eu estive no penúltimo dia, no dia 15, eu estive lá. Estava muito bonito, estavam as crianças lá lendo o livro. Os próprios organizadores fizeram uma sessão de contação de histórias infantis, muito legal, muito engraçado. Foi um evento muito legal, assim, que
que é, assim, eu vou dizer minha humilde opinião, todos os municípios da nossa região deveriam ter pelo menos uma data por ano, uma feira do livro, para incentivar a leitura. É uma coisa muito importante. Eu consegui... eu estou onde estou hoje porque eu comecei a ser estimulado desde criança pela minha família, logicamente, e pelos meus professores. Eles me incentivaram a ler, a escrever. Daí depois eu fui gostando pela escrita, fui escrevendo meus primeiros poeminhas, e foi indo, me deu vontade de estudar. A leitura é algo importante. Os gestores públicos da nossa região têm que ver que isso é uma coisa que faz bem. Leitura faz bem à alma, ao cérebro e até ao coração, né? Porque quem lê tem imaginação. Isso é muito importante. Pode começar, incentivo de leitura pode começar com um artiguinho do jornal mesmo, pode começar com um gibi, pode começar... O importante é começar, é ter essa iniciativa para fazer esses eventos. E quero dar um parabéns a todos os organizadores por esse belíssimo evento. Foi lindo mesmo ver, e fiquei alegre de ver esse evento lá em Sombrio. No último dia 16 de abril, as escolas estaduais de Santa Rosa do Sul, a Cônego João Reitz de Vila São Cristóvão e João dos Santos Arião, daqui do centro de Santa Rosa do Sul, celebraram o Dia da Família na Escola. Data instituída esse ano pelo governador do estado de Santa Catarina, através de uma iniciativa da Federação de Indústria do estado de Santa Catarina, que todo o terceiro sábado de abril é o dia que todas as escolas estaduais de Santa Catarina irão celebrar um dia comemorativo à família, trazer a família para dentro da escola. E pode ser de várias formas. Isso depende da forma que a escola achar melhor, dependendo da sua cultura e do seu calendário escolar, né? De cada município. Cada município é diferente, cada escola é diferente. A Cônego João Reitz realizou um café comunitário na parte da manhã. Um café comunitário onde as famílias dos alunos e os alunos levaram um prato de comida. Começando com uma palestra bem interessante, falando sobre família, sobre a nossa importância dentro da sociedade, da escola, do professor, da família também. Sorteio de brindes, cantoria, brechó, e finalizou, logicamente, como o evento já disse, que era o café cooperativo, um delicioso café. Foi um momento bem legal, que demonstrou um pouco da culinária típica da Vila São Cristóvão, que é baseado na produção do polvilho. Lembrando que Vila São Cristóvão tem as indústrias Cauê, Machado, Guzman, que produz o nosso polvilho e os derivados de polvilho, né? Na Vila São Cristóvão é o nosso distrito industrial. Já no João dos Santos foi realizada um mutirão para limpeza e reparos, tanto internamente como externamente da escola. Eles optaram assim por unanimidade, que isso é decidido junto com a comunidade escolar, para fazer uma reforma na escola, reparar as coisas que estavam estragadas, limpar, e finalizando também com um café comunitário. Eu quero dar parabéns às duas escolas pelas iniciativas, tanto a Cônego com o café cooperativo, foi bem divertido, bem legal, e também o João dos Santos, por esse mutirão, foi muito legal, que tanto no evento do Cônego como o evento do João dos Santos, eu pude ver a presença de pais, alunos, professores, a diretoria e até ex-alunos, pessoas assim que fazia tempo que não estavam ali que não apareciam ali na escola, pessoas assim, que estudaram no meu tempo de colégio. Muito legal isso aí, essas iniciativas de trazer a família e a sociedade para a escola, legal mesmo. E tomara que
muitas outras surjam. Continuando o nosso programa, vamos com uma curiosidade histórica e cultural de Santa Rosa do Sul. Entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, existiam festivais municipais de dança, onde todas as escolas do município participavam, trazendo grandiosos espetáculos de dança, com direito a cenografia grandiosa, coreografias bem elaboradas, temáticas históricas, efeitos especiais e trilha sonora caprichada, marcando época, sendo lembrado com entusiasmo para quem participou, tanto na plateia como também na própria dança. Esperamos que um dia possa voltar a esses festivais. Eu lembro muito bem, eu quando cheguei, que não sei qual foi a turma que fez uma dança dos índios com a música do Carrapicho, que no próximo programa eu vou trazer, muito bonita, que fala do povo indígena, tinha efeitos especiais, fogos de artifício, coisa mais linda do mundo. Teve outro também que eu me lembro, que foi a minha turma que fez, homenageando Florianópolis. E teve outra, que pra mim foi a mais inusitada de todas, foi uma adaptação do filme Cleópatra, da década de 60. Coisa mais linda do mundo. Eu me lembro até hoje disso aí. Já faz mais de 15 anos que isso aí aconteceu e fica na memória. Esperamos, eu torço mesmo, de coração, que isso um dia volte para o nosso município, que é bonito ver a participação popular, aquela coisa, torcida, é muito lindo. O festival de dança é algo de encher os olhos para quem gosta de espetáculo. Continuando o programa, vamos com o poema Amor, de minha autoria. Como há belos momentos na vida. Primeiro beijo, agradar uma pessoa querida. Primeiro encontro, um passeio bem legal. Tudo isso faz a nossa existência especial. O amor só traz felicidade. Abre mente para a verdade. Elimina nosso egoísmo. Enche os corações de romantismo. Muito mais que poesia. É vida real. Jamais deve ser tratado como um sonho de louco. Por isso torna o amor tão especial. Amar, sentimento tão sublime e belo, difícil de explicar, aquilo que dá sentido ao nosso viver, só amando para saber. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente a todos os ouvintes pela audiência. Sinto-me muito feliz de estar apresentando um programa diferente, que fala de cultura, de história e de curiosidades. Pretendo melhorar cada vez mais esse programa. Quem quiser entrar em contato comigo, seja para sugerir ideias ou temas para falarmos aqui, ou quem quiser patrocinar esse programa, estamos começando agora. Preciso de pessoas dispostas a ajudar a dar continuidade a esse projeto e quem sabe transformar ele em programa semanal. Entre em contato na página do Facebook www.facebook.com/Correio Cultural ou pelo e-mail andriocardosopereira@hotmail.com e pelo meu blog do professor andrio.blogspot.com, que teria o maior prazer de conversar com cada um de vocês. Um forte abraço, bom feriadão. O nosso próximo encontro será dia 27 de maio e fique com a música Amanhecer Colorido do grupo Pouca Vogal e até o próximo Correio Cultural.